Bom dia a todos. Antes de começar a corrigir a tarefinha, de repente valeria a pena a gente fazer uma breve revisão dos conceitos que a gente está usando na aula atualmente, né? Tem a tal da quantidade de movimento, que é isso aí, é o produto da massa pela velocidade. Se eu estou falando do sistema internacional, a massa é medida em e a velocidade e a unidade da quantidade de movimento fica quilograma, metro por segundo, tudo juntinho. Não tem nenhum cara mais para puxar o saco, né? O Newton, certo, não queria, né? E aí, deixamos assim mesmo. Depois a gente viu a ideia de impulso. Força vezes tempo. É isso aí. Força mede... é massa vezes aceleração. Parabéns. Então, já que tu falou, eu vou aproveitar, ó. A ideia de força vem da segunda lei de Newton. Parabéns. Então quer dizer que a unidade de força é quilograma, aceleração metro por segundo ao quadrado. Só que a gente chama essa unidade de Newton. Então é importante lembrar, né? A gente acabou fazendo uma análise dimensional da grandeza força. Descobrimos que Newton, para puxar o saco do grandioso Newton, é na verdade verdadeira quilograma metro por segundo ao quadrado. Interessante. E impulso, então, qual é a unidade de impulso? É Newton vezes tempo. Como é que é tempo? Segundo, parabéns. Então olha só, pessoal, quantidade de movimento eu meço em quilograma, velocidade metro por segundo. É quilograma metro por segundo. Impulso eu meço força vezes tempo. Força é Newton. Tempo é segundo. Porém, tem o teorema do impulso, que diz que impulso é igual... beleza, variação da quantidade de movimento. Mas espera aí, se eu estou igualando o impulso com quantidade de movimento, eu estou igualando Newton segundo com quilograma metro por segundo, não estou? Concorda comigo? Esse lado aqui é Newton segundo. E esse lado aqui é quilograma metro por segundo. Se eu estou igualando é porque são... tem que ser iguais. E agora que a colega nos ajudou a lembrar que Newton vem de massa vezes aceleração, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, a gente pode confirmar isso mais uma vez, né? Já que Newton vezes segundo é igual a quilograma metro por segundo, eu tenho que confirmar essa igualdade. No lugar de Newton, eu posso colocar o quê? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, vezes segundo. Isso tem que dar quilograma metro por segundo. E como tem segundo na parte de cima, no numerador, e segundo ao quadrado na parte de baixo, eu posso tirar o ao quadrado, não é? Ficou quilograma metro por segundo é igual a quilograma metro por segundo. Não era o meu objetivo, mas acabamos fazendo a análise dimensional das grandezas, o que é muito cobrado, principalmente mais para o norte do país. Para quem de repente for fazer faculdade, né, em São Paulo, Rio, os vestibulares lá cobram bastante análise dimensional em física. Análise dimensional. Beleza. Então acabamos de ver que tanto impulso quanto quantidade de movimento eu posso escolher entre Newton segundo e quilograma metro por segundo, porque no fundo é a mesma coisa, certo? Revisamos aqui algo que a gente já tinha conversado também há um tempo atrás, que Newton na verdade não é uma unidade básica, ele é composto por outras unidades que essas sim são básicas. Aliás, né, tá aqui as unidades internacional, ó, ou MKS, lembra? Sistema Internacional ou MKS é o apelido dele, porque metro, quilograma e segundo, é isso aí. Também tem um sistema que é o CGS, muito usado também. O que seria o CGS? Parabéns, centímetro em vez de metro, em vez de quilograma. Grama, mas se mantém o segundo, exatamente. Só que esse aí já não é o internacional. Então beleza. Fizemos uma revisãozinha do iniciozinho da matéria. Só que logo depois de ter analisado toda essa parte de impulso quantidade de movimento, lembrando que essas grandezas são todas vetoriais. A gente viu o sistema isolado. O que é mesmo sistema isolado? Sempre me esqueço, sistema isolado é aquele onde atuam apenas forças internas de dentro do sistema. E força interna não gera impulso, certo? E já que no sistema isolado o impulso é zero, fica a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, né? Igual a zero. Porque delta é isso, né? Final menos
e menos passa quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final. Eu posso usar isso sempre que o sistema for isolado, ou seja, atuam apenas forças internas. Me dá um exemplo de sistema isolado. Isso, o Asdrubal pulando da canoa, pulando da cadeira, o tiro de canhão, muito obrigado, os caras na patinação se empurrando, certo? Choque de carros, na hora do momento do impacto, né? A gente pode considerar um sistema isolado, certo? Então, claro, o carro estava acelerando antes de bater, mas a partir do momento que ele bateu, que o motor parou, né, de funcionar, a partir dali a gente pode considerar um sistema isolado e é assim que o perito consegue determinar, né, quem é que estava culpado de fato ou não. Sim, sim. Exatamente, né? Porque o que acontece? Tem uma massa amarrada numa mola e da outra extremidade uma outra massa. Se o sistema é aquilo tudo, uma massa faz força na outra através da mola, mas são forças internas. A quantidade de movimento total do sistema tem que se conservar. Vamos até fazer aquele ali, cara, que eu achei interessante aquele exercício sim. Galerinha, agora sim, agora feita uma super ultra mega revisão, vamos às questõezinhas. Lá na página 17, a primeira questão é uma questão teórica, né? A 2 falava o seguinte. Página 17, questão 2. Estamos no volume 4, né? Foi uma matemática que tem que dar uma agilizadinha. Uma nave espacial é constituída por estágios, é verdade, são vários foguetes, 2, 3, 4 estágios. Cada vez que o estágio é lançado fora, a nave adquire maior velocidade. Isto está de acordo com o princípio da conservação da quantidade de movimento, gravitação universal, inércia, independência dos movimentos. Olha, gravitação universal a gente já estudou? Não, né? O que diz o princípio da inércia? Que um corpo que tem uma certa velocidade tende a continuar com a mesma velocidade, em linha reta com velocidade constante, desde que a força resultante seja zero. Tá? Então esse princípio ele só funciona quando a força resultante é zero. E quando tu libera um estágio de um foguete, é natural que existam forças envolvidas no fenômeno, né? Certo? Então não é a inércia que vai nos ajudar. Independência dos movimentos. Nós falamos sobre independência dos movimentos. Então, por eliminação, a única parte que tem a ver com a matéria atual, né, que foi a única coisa que a gente estudou, é a conservação da quantidade de movimento. Ou seja, num sistema isolado, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Se uma das partes do foguete foi abandonada e vai ficar com velocidade zero, a quantidade de movimento que existia nesse estágio vai ser transferida para as partes que continuaram, certo? Por isso que acaba aumentando a velocidade quando tu libera uma das partes do foguete. Então, por eliminação, a gente teria que ficar com a letra A. Gravitação universal nós veremos agora no final do ano. Muito bonita essa matéria apaixonante, uma matéria que talvez tenha me levado para o lado da física, que estuda, né, o movimento dos corpos celestes, o sistema solar, os movimentos, né, as forças envolvidas no sistema solar. Muito legal, a descrição da posição dos planetas ao longo do tempo, né, no sistema solar, muito bacana. E nessa a gente já tem alguma noção, né? E independência dos movimentos é algo que eu vou te mostrar agora no final do ano, também a gente vai falar sobre isso. É isso aqui, por exemplo, ó. Perdão. Eu fiz um lançamento parabólico, né? Eu fiz um lançamento parabólico e o Galileu era um cara que queria entender como é que eu vou descrever esse movimento, que é um movimento tão delicado, né? Tão complexo. O pessoal inicialmente começou a estudar esse movimento para dar tiro de canhão nos adversários, né? Tinha todo um estudo, qual é o ângulo adequado para conseguir atingir mais, né, corretamente o alvo. E Galileu foi um dos caras que estudou isso. O safado descobriu, gente, que esse tipo de movimento parabólico, dá para decompor em dois movimentos simples. Um com velocidade constante, para lá, certo? Então a bolinha, à medida que tu lança ela com um certo ângulo, ela na horizontal tem velocidade constante o tempo todo. Certo? É só tu descobrir essa velocidade que tu consegue descobrir o alcance com facilidade. E outro movimento, um movimento de lançamento vertical. Então esse tipo de movimento, ó, eu posso decompor em dois movimentos, um horizontal e outro vertical. E isso facilita um monte o cálculo. Então antes um movimento que era complexo de entender, eu vou separar em dois movimentos. O movimento de um corpo na horizontal com velocidade constante, que vai prever a posição horizontal do corpo. E um outro movimento de queda de lançamento vertical, onde o corpo vai subir e descer. E esse movimento vai prever a altura que o objeto vai atingir. E aí então ele conseguiu dar um golpe matemático na história que revolucionou
os estudos sobre balística lá nos idos de 1600 e cacetada, certo? Incrível, né? Que hoje eu esteja para te ensinar algo que foi desenvolvido em 1600 e pouco e é considerado moderno, certo? Ultramoderno. Bom, letra D então, independência dos movimentos, eu dei uma palhinha. Como é o nome do gênio? Galileu Galilei, é o nome do cara, Galileu Galilei. Ele percebeu que os movimentos horizontal e vertical são independentes. Aí tu pode pegar um movimento complexo como um movimento parabólico e decompor em dois movimentos independentes, fica muito mais fácil de fazer o cálculo, certo? Só para te dar uma noção do que é essa independência dos movimentos, deixa eu contar aqui uma coisa que eu acho que a gente já conversou, mas vale a pena relembrar que é super desafiador para o cérebro. Lembra? Arma, bala. Quando eu dou o tiro, né, essa bala sai de dentro do cano com alta velocidade, não é isso? E a partir do momento que ela sai do cano, ela perde sustentação e já começa a cair, né? Concorda comigo? Ela não tem asinha, né? Não é um avião, é uma bala. Tudo bem? Então, na hora que eu der o tiro, ao mesmo tempo em que a bala sair da extremidade da ponta da arma, eu vou largar uma outra bala, idêntica à bala que saiu daqui de dentro. Certo? Só que eu vou largar ela com a mão aqui, ó. Beleza? Ou seja, bum! Tudo bem? Exatamente na hora que a bala que for disparada pela arma sair da ponta do cano, outra bala com velocidade zero vai ser largada pela minha mão. Exatamente no mesmo momento. Tranquilo? E aqui o chão é uma planície eterna, uma planície, é perfeitamente plano, não é curvo como a terra, é plano. Tranquilo? Um chão perfeitamente plano. Esse aqui não tem parede. Tudo bem pra ti? Criativo que tu é? Eu tenho certeza que tu consegue. Lembra, ó? Devido à independência dos movimentos horizontal e vertical, bum! A bala bateu no chão. Lembra? Exatamente na hora que a bala que foi solta bate no chão, a bala que foi disparada também bate no chão, porque o movimento vertical delas é o mesmo. A única diferença é que existe no movimento horizontal, mas o movimento horizontal não interfere no tempo de queda, só o movimento vertical. Eu demorei a acreditar nisso. Demorei anos, mesmo depois de ter me formado no ensino médio, de ser bom em física e matemática, o meu coração não aceitava isso. Hoje eu me sinto idiota de ver, meu Deus, como é que eu não enxerguei que é óbvio que isso ia acontecer. Então, de novo, bum, a bala bateu no chão. Lá na PQP, porque a bala saiu num gás, mas bateu no chão exatamente na hora que a outra bala, que estava com velocidade zero, bateu no chão. Isso é um exemplo do, ou da... Obrigado, gente, muito bom, muito obrigado pela concentração, certo? Difícil acreditar nisso, né, cara? Fala sério, o coração não aceita, né? O coração não aceita, por que ele não aceita? Porque como a outra bala vai bater muito longe, o cérebro entende que teve que demorar mais tempo para isso acontecer. Tamanha a velocidade da bala que o cérebro humano não consegue conceber esse tipo de velocidade, né? Racionalmente, certo? Mas é fato isso, tá? Isso é fato. Bom, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, beleza. A questão 2, apesar de ser bobinha, né? A gente acabou revisando um monte de coisa bacana e já dando uma palhinha do que veremos. Questão 3, na sequência, é isso? Ah, uma continha, adoro uma continha. Considere a situação em que um homem e uma caixa repousam frente a frente sobre uma superfície horizontal sem atrito. Pô, sem atrito o cara não vai nem conseguir ficar em pé, né, cara? Certo? O cara é um equilibrista, porque sem atrito o cara não consegue ficar em pé, tá toda hora deslizando. Mais que o melhor óleo do mundo, né? Imagina, impossível ficar em pé. Mas tudo bem, vamos ignorar essa bobagemzinha. A resistência do ar no local é desprezível. Sabe-se que a massa do homem é de 100 kg, fortinho, enquanto que a massa da caixa é de 50 kg. Vou desenhar, vou usar aquelas minhas habilidades que vocês tanto conhecem. Ele é feliz. Num dado instante, o homem empurra a caixa que passa a se mover em linha reta com velocidade escalar igual a 8 metros por segundo. Estavam parados e, de repente, o homem empurra a caixa e a caixa começa a se deslocar por um lado com velocidade de 8 metros por segundo. A minha intuição já diz que o carinha vai se deslocar no outro sentido, ele está com medo. Nesta circunstância, qual é o módulo da velocidade de recuo do homem após empurrar a caixa? Pô, legal, porque foi exatamente questão que a gente estudou, né? Certo? E eu vi na hora que eu passei na tarefa um monte de gente fazendo do jeito ninja, cara. Não fazendo de qualquer jeito, fazendo do jeito ninja. Que começa assim. QI igual a TF. Quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final, pois trata-se de um sistema isolado, homem caixa.
Não existe ninguém de fora fazendo força. No início, qual é a quantidade de movimento? Zero, porque homem e caixa estão parados. Então, massa do homem vezes zero dá zero. Massa da caixa vezes zero dá zero. Ah, então não, zero, não. No fim, quem tem quantidade de movimento? O homem e a caixa. Quantidade de movimento do homem mais quantidade de movimento da caixa. É isso aí. Zero é igual. Como é que se calcula a quantidade de movimento? M vezes V. M vezes V. Homem, homem, caixa, caixa. Mais. Zero igual. 100 é a massa do homem. VH, vou chamar de VH só para a gente não se perder. Mais 50 a massa da caixa. Vezes 8. Quando eu digo 8, eu estou dizendo que para lá é mais, né? Já que eu coloquei mais. Ali, ó. Tá vendo ali o mais na frente do 8? Perigoso aquilo ali. Então vamos fazer a conta. Se der menos, eu já estou preparado, que só significa que é para o outro lado. E se não der menos, tem alguma coisa errada. Porque na minha intuição tem que ir para o outro lado, né? Certo? 5 vezes 8? Com o 0, 400. Mais passa. Menos 400 igual a 100 VH. Está multiplicando, passa dividindo. Então a velocidade do homem, menos 4 metros por segundo. É sempre bom no final tu botar um pouco de bom senso em cima do resultado e ver faz sentido. Faz, né? O menos fez sentido, porque se tu empurra um objeto é nítido, né? Que tu tende a ir para o outro lado. E por que o homem está com a velocidade que é a metade da caixa? Claro, porque já que ele tinha o dobro da massa, para dar a mesma quantidade de movimento, tem que ter a metade da velocidade. Afinal, a quantidade de movimento é m vezes v. Então, fechou. Assim, a quantidade de movimento da caixa fica 400 para um lado, a quantidade de movimento do homem fica 400 para o outro lado. Continua dando zero no total, respeitando a conservação da quantidade de movimento. Essa questão é uma questão que não tem como fugir da prova. Eu tenho que botar uma dessa na prova. Certo? É uma questão que cai no teu vestibular e que tu precisa me mostrar que tu sabe fazer. E não é difícil, cara. Imagina se tu treina algumas vezes. Não tem o que errar se tu treinar um pouquinho. Certo? O risco ali é a matemática ultra básica. Vamos para a próxima. Essa matéria é muito bonitinha.